E olha só, gente, vamos mudar completamente de assunto, da política, vamos falar de um problema antigo que pode voltar a atrapalhar a vida de quem precisa do Detran aqui em Santa Catarina. Depois de uma decisão da Justiça, agora as pessoas não vão poder mais escolher os locais onde querem realizar os exames médicos. Agora, a escolha desse local terá novas regras. O Arles Amaro está chegando ao vivo e explica tudo isso melhor para a gente. Fala, Arles, muito boa noite para você. Márcia, boa noite para você, para quem está com a gente. O usuário do Detran deve sim essa decisão da Justiça, né? Era um assunto considerado resolvido aqui em Santa Catarina quando, no ano passado, 2023, o Detran aqui do estado elaborou uma portaria que organizava os atendimentos médicos e psicológicos que são oriundos do Detran, dos atendimentos, dos processos, dos candidatos à carteira de motorista, por exemplo, né? Precisam passar por consulta médica e psicológica. Pois bem, essa portaria foi elaborada justamente para dar mais comodidade para os usuários, para que a clínica, por exemplo, que o usuário fosse direcionado, ficasse mais próximo da região da casa dele, sem precisar, por exemplo, que um morador do norte da ilha, aqui no caso de Florianópolis, precisasse se deslocar, por exemplo, para realizar esse exame. Mas agora, com essa decisão da Justiça, tudo volta a operar dessa forma um pouco mais complicada aí para o usuário. O que aconteceu foi o seguinte: a Associação de Médicos e Psicólogos de Santa Catarina, médicos, psicólogos, peritos examinadores aqui do estado, entrou com processo judicial para suspender essa portaria. E uma decisão do TRF4, o Superior Tribunal Regional Federal aqui da 4ª Região, tomou essa decisão. E agora o usuário do Detran vai ter um pouquinho mais de dificuldade. Eu estive hoje à tarde com o vice-presidente do Detran, o general Ricardo Miranda. Ele explicou sobre essa portaria e como agora essa decisão judicial vai impactar na vida do usuário. Vamos ouvir. O sistema criado, ela deixava a opção ao cliente escolher a região em que ele queria ser atendido. Mantinha-se a distribuição imparcial, equitativa, mas dentro de uma região, evitando grandes deslocamentos. Isso também ocorre no interior. Às vezes o município não tem o médico psicólogo no município dele, ele pode escolher dentro da região dele em qual município ele vai ser atendido. Tudo isso cai por terra. Agora vai se passar a análise do mérito para verificar se a gente conseguir remover essa liminar, volta os efeitos da portaria. Com a suspensão, então, dessa portaria pela Justiça Federal, agora, então, a Associação dos Médicos e Psicólogos vai acompanhar esse desdobramento. Eles não concordam com essa decisão porque na resolução do CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, ele determina uma divisão equalitária para todos os atendimentos médicos e psicológicos aqui no estado. Então, uma clínica que, por exemplo, tem um profissional atendendo, uma clínica que tem 10, vai receber a mesma demanda. O que pode acontecer é que lá na frente o usuário vai acabar sentindo esse efeito, acaba demorando um pouco mais esse atendimento. Nós procuramos a Associação de Médicos e Psicólogos, peritos e examinadores aqui de Santa Catarina, para comentar sobre essa decisão da Justiça. Vamos ouvir. Acompanhamos o assunto desde o seu início e jamais fomos convocados para a construção dessa política pública, razão pela qual o órgão não pode, evidentemente, terceirizar essas consequências de uma nova regra suspensa. A associação, de igual modo, não vislumbra prejuízo no atendimento aos candidatos. O regulamento é um só, é nacional, e em todos os estados o serviço público funciona de forma tranquila, como aqui igualmente sempre funcionou. De toda forma, a associação se mantém uma vez mais à disposição para participar do debate, para construir um sistema eficiente e que esteja dentro das diretrizes previstas pelo ordenamento nacional. Para a nossa reportagem, o Detran disse que a Associação de Médicos e Psicólogos participou das reuniões da comissão que elaborou essa portaria e, portanto, concordaram com o regramento que estava valendo aqui em Santa Catarina, assunto que a gente vai seguir acompanhando.